Olá, ARMY! Sejam muito bem-vindos ao K-Pop Coreia. Hoje, o que vamos falar aqui não é apenas mais uma atualização comum, não é só mais um momento aleatório de palco e muito menos algo que dá para simplesmente assistir e esquecer alguns minutos depois. O que aconteceu hoje chamou a atenção de uma forma diferente, silenciosa, sutil, mas ao mesmo tempo muito intensa, porque algo realmente estranho aconteceu com Jungkook. E o mais curioso, ou talvez o mais preocupante, é que muita gente simplesmente deixou isso passar, como se fosse nada, quando na verdade pode significar muito mais do que parece. Tudo começou de forma completamente normal. Mais um dia típico, mais uma aparição, mais um daqueles momentos em que milhões de fãs ao redor do mundo ficam atentos a cada detalhe, como sempre acontece quando estamos falando de um integrante do BTS. A expectativa era a mesma de sempre. Energia, presença, carisma, tudo aquilo que a gente já conhece tão bem. Mas dessa vez, havia algo diferente. Não era algo gritante, não era algo escancarado. Era mais como uma sensação estranha no ar. Aquela impressão de que algo não estava exatamente no lugar. Nos primeiros segundos, tudo parecia seguir o roteiro habitual. Mas fãs mais atentos começaram a perceber pequenas mudanças. Coisas quase imperceptíveis para quem assiste de forma mais casual, mas muito claras para quem acompanha cada expressão, cada olhar, cada respiração. E foi justamente aí que tudo começou a ficar estranho. O olhar de Jungkook não era o mesmo. Não era aquele olhar leve, confiante, cheio de brilho e presença que sempre marcou ele nos palcos. Era um olhar mais distante, mais silencioso, quase como se ele estivesse ali fisicamente, mas mentalmente em outro lugar. E quando você começa a reparar nisso, outras coisas também começam a aparecer. Pequenas pausas que não existiam antes. Respirações um pouco mais profundas. Momentos em que ele parecia hesitar, como se estivesse pensando além do normal para algo que, para ele, sempre foi natural. E talvez o mais impactante de tudo foi o silêncio. Um tipo de silêncio que não combina com alguém como ele. Não era só a ausência de fala. Era uma ausência de presença por alguns segundos. Nesse ponto, muita gente pode pensar, é só um dia ruim, isso acontece com qualquer pessoa. E sim, isso seria completamente compreensível. Ninguém está imune ao cansaço, ao estresse ou até mesmo a momentos de distração. Mas o problema é que não foi só isso. Teve um momento específico, curto, rápido, mas extremamente marcante. Um daqueles momentos que, se você piscar, perde, mas se percebe, não esquece mais. Jungkook simplesmente parou. Por alguns segundos, ele ficou completamente imóvel. Sem reação clara, sem expressão definida. Como se estivesse processando alguma coisa muito interna, ou tentando se reconectar com o que estava acontecendo ao redor. E foi exatamente nesse momento que tudo mudou. Porque, a partir daí, quem percebeu, não conseguiu mais ignorar. A internet começou a reagir quase imediatamente. Comentários começaram a surgir, análises apareceram, teorias começaram a tomar forma. E uma pergunta passou a circular entre os fãs de forma cada vez mais forte. O que está acontecendo com ele? Alguns tentaram trazer uma explicação mais racional. Disseram que poderia ser apenas cansaço acumulado, pressão, rotina intensa. E isso realmente faz sentido. A vida de um idol no nível do BTS não é nada simples. É uma rotina pesada, exigente, com expectativas altíssimas e uma exposição constante que poucas pessoas no mundo conseguem realmente entender. Mas outros fãs foram além. Eles começaram a conectar esse momento com outros pequenos sinais que vinham aparecendo nos últimos tempos. Mudanças sutis de comportamento, expressões diferentes, momentos de silêncio que antes não existiam, coisas pequenas isoladamente, mas que, quando colocadas juntas, começam a formar algo maior. E é exatamente aí que tudo fica ainda mais intrigante, porque deixa de parecer algo pontual e começa a parecer um padrão. E quando a gente fala em padrão, a situação muda completamente de nível, porque padrões indicam continuidade, indicam que talvez exista algo acontecendo por trás que ainda não foi totalmente percebido ou explicado. Mas, ao mesmo tempo, é importante ter cuidado. Nem tudo que parece um sinal é realmente um problema. Nem toda mudança significa algo negativo.
Jungkook sempre foi conhecido pela sua força, pela sua entrega absurda no palco, pela forma intensa como se conecta com os fãs e principalmente pela habilidade de manter o controle mesmo sob pressão. E talvez seja exatamente isso que torna tudo ainda mais impactante. Porque quando alguém assim começa a mostrar pequenas falhas, mesmo que por poucos segundos, isso chama a atenção de um jeito diferente. Mas existe um outro lado que muita gente ainda não está considerando. E se isso não for algo ruim? E se esse momento estranho não for um sinal de problema, mas sim de transformação, uma nova fase, uma nova forma de se expressar, ou até mesmo um reflexo de algo interno que ele está vivendo, processando, amadurecendo? Afinal, artistas também mudam. Eles evoluem, sentem, pensam, se transformam, mesmo que o público nem sempre acompanhe esse processo em tempo real. A verdade é que nós não sabemos exatamente o que aconteceu. E talvez seja justamente isso que esteja causando tanto impacto. O desconhecido sempre gera desconforto, principalmente quando envolve alguém que milhões de pessoas acompanham, admiram e se importam profundamente. Esse tipo de situação cria um espaço enorme para interpretações, teorias e até preocupações. Mas uma coisa é impossível negar. O que aconteceu hoje não foi algo comum. Pode até parecer pequeno para quem viu rapidamente, mas para quem presta atenção nos detalhes, foi significativo. Foi diferente. Foi o suficiente para acender um alerta silencioso entre muitos fãs. E agora, antes de encerrar esse vídeo, tem algo que precisa ser dito. Porque talvez o mais estranho de tudo não seja exatamente o que aconteceu com Jungkook hoje, mas sim o que isso pode representar. Desde o início da carreira, dentro do BTS, Jungkook sempre foi visto como alguém extremamente consistente. Alguém que dificilmente deixava transparecer qualquer tipo de instabilidade, qualquer tipo de dúvida ou desconexão. Ele sempre esteve presente, inteiro, firme, mesmo quando a pressão era absurda. E justamente por isso, quando algo foge desse padrão, mesmo que por poucos segundos, o impacto é muito maior do que parece. Porque não estamos falando apenas de um momento isolado. Estamos falando de uma quebra, uma pequena rachadura em uma imagem que sempre pareceu sólida demais para ser questionada. E isso levanta algo que muita gente ainda não teve coragem de encarar. E se esse momento não foi um acidente? E se não foi apenas cansaço? E se de alguma forma foi intencional? Pode parecer estranho pensar assim, mas para alguns fãs mais atentos, existe uma possibilidade que começa a ganhar força, mesmo que ainda de forma silenciosa. A ideia de que certos comportamentos, certas pausas, certos olhares, não são completamente aleatórios, mas sim sinais. Sinais de algo que ainda não foi dito. Sinais de algo que ainda não foi revelado. Ou talvez, sinais de algo que ele não pode dizer diretamente. Porque quando alguém que sempre esteve no controle absoluto, de repente parece se desconectar por alguns segundos, isso não passa despercebido. Não para quem realmente observa, não para quem conhece cada detalhe, e muito menos para quem sente que existe algo além da superfície. Agora pensa comigo, e se aquele silêncio não foi vazio? E se aquela pausa não foi distração? E se naquele exato momento, ele estava tentando dizer algo sem palavras? Algo que só poderia ser entendido por quem realmente presta atenção? Porque às vezes, o que não é dito, fala muito mais alto. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo aqui. Talvez não seja sobre um erro. Talvez não seja sobre um problema. Talvez seja sobre uma mensagem. Mas então vem a pergunta mais importante de todas. Se isso realmente for uma mensagem, o que exatamente ela significa? E mais do que isso, para quem ela foi direcionada? Para os fãs? Para alguém específico? Ou talvez, para todos nós, de uma forma que ainda não conseguimos compreender completamente? O mais intrigante é que quanto mais você pensa nisso, mais difícil fica ignorar. Porque não é só sobre o que foi visto hoje, é sobre como isso se conecta com outros momentos, outros olhares, outros silêncios, outras pequenas mudanças que, isoladas, não significam muito, mas juntas, começam a contar uma história. Uma história que ainda está incompleta. Uma história que talvez esteja sendo revelada aos poucos. E talvez hoje tenha sido apenas mais um capítulo. Ou pior, o começo de algo muito maior. E é exatamente por isso que esse tipo de momento não pode ser simplesmente descartado. Porque às vezes, são nesses detalhes quase invisíveis que
que as maiores verdades começam a aparecer. Agora eu quero que você seja completamente sincero, sem pressão, sem influência. Apenas o que você realmente sentiu ao ver tudo isso. Você acha que foi apenas um momento normal? Algo sem importância que acabou sendo exagerado? Ou você também sentiu que havia algo diferente? Algo fora do padrão? Algo que não dá para explicar tão facilmente? E mais do que isso, você acha que isso foi só um instante passageiro? Ou o início de algo que ainda vai surpreender todo mundo? Comenta aqui embaixo. Porque talvez a resposta que a gente está procurando não esteja em apenas uma pessoa, mas na forma como todos nós estamos interpretando isso juntos. E quem sabe, alguém aqui já tenha percebido algo que os outros ainda não viram, e agora fica a grande questão: isso foi apenas um momento isolado, um detalhe perdido em meio a tantos outros? Ou pode ser o início de algo maior que ainda está se desenrolando aos poucos diante dos nossos olhos? Army, eu quero muito saber a sua opinião. Você também percebeu esse comportamento diferente? Ou acha que tudo isso pode estar sendo interpretado de forma exagerada? Comenta aqui embaixo, porque a sua visão também faz parte dessa conversa. E se você quer continuar acompanhando tudo o que está acontecendo com o BTS, já deixa o like, se inscreve no canal K-Pop Coreia e ativa as notificações, porque do jeito que as coisas estão, os próximos dias podem trazer respostas importantes. Ou talvez, ainda mais perguntas.